Boa noite, Matheus. Boa noite, Mário. Eu não sei quando que as pessoas vão ouvir isso, se é bom dia, boa tarde, né? Mas enfim, vou apresentar aqui a nossa atividade. Meu nome é Sávio Cavalcante, sou professor e atual chefe do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E nós estamos tentando aqui fazer um evento que nós já fazíamos presencialmente com outro modelo, que é a prosa sociológica. Estamos aqui fazendo um primeiro experimento para ver como isso pode funcionar no momento por que passamos, né, da pandemia e com as medidas de isolamento que estão sendo tomadas. Portanto, essa iniciativa ela tem o objetivo de apresentar os professores, as professoras do departamento, o que eles têm pesquisado, e a gente vai tentar aproveitar aqui algumas datas, algumas questões mais candentes do presente, temas polêmicos que têm sido debatidos na sociedade e tentar mobilizar a pesquisa, a produção que é feita no departamento para problematizar, pensar esses temas. Bom, ontem a gente está gravando isso no dia 14 de maio, né, de 2020. Ontem, no dia 13 de maio de 2020, fez 132 anos, né, da abolição formal da escravatura no Brasil. E nós até decidimos fazer a gravação no dia 14, que talvez seja mais simbólico a respeito desse longo dia que se estende por tantas décadas e chega até nós, né? A despeito de muitas transformações por que passou o país ao longo desse tempo, ainda há uma marca profunda na sociedade brasileira a respeito de como ela enfrenta, discute, elabora culturalmente o legado da escravidão. Então, aqui a gente tem dois pesquisadores, colegas do departamento, que vão falar um pouco conosco sobre o tema. Queria muito rapidamente, depois se fiquem à vontade para, se faltar algo, apresentar primeiro o professor Mário Augusto Medeiros da Silva. O Mário fez a formação dele da graduação ao doutorado na Unicamp, e tem produzido na área de pensamento social brasileiro, literatura e sociedade, intelectuais negros. Em 2013, ele recebeu o prêmio para jovens cientistas sociais de língua portuguesa do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eu destaco aqui dois livros do Mário. O primeiro, que é resultado do doutorado, né, que ele defendeu aqui no IFISH, que é A Descoberta do Insólito, Literatura Negra e Literatura Periférica no Brasil, de 1960 a 2000. E um mais recente, né, Mário, que foi organizado junto com a nossa colega Mariana Chaguri, que é o Rumos do Sul, Periferia e Pensamento Social, foi publicado em 2018. E também apresento o professor Matheus Gato de Jesus, que é formado, né, em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão e depois foi fazer o mestrado e doutorado na USP. Ele teve atividades de pesquisa no exterior, estágio pós-doutorado em Princeton e Harvard, e desenvolve pesquisas nas áreas de relações sociais, sociologia política e da cultura. Eu vou aqui destacar o livro mais recente, né? Acabou de ser lançado pelo Matheus, que é O Massacre dos Libertos, sobre raça e república no Brasil, de 1988-1889, pela editora Perspectiva. Até, Matheus, vamos aí depois, quem sabe, fazer o lançamento virtual, né? Pelo menos, a gente estava programado já o presencial, podemos fazê-lo. Tudo bem com vocês? E depois eu passo aqui para as questões, mas só para ver se eu perdi algo, tudo certo? Tudo bem. Acompanhando bem? Bom, gente, primeiro, muito obrigado por terem aceitado o convite. A gente está com a intenção de fazer algo que não seja tão extenso, né, de 30, 40 minutos. E eu queria começar aproveitando o dia de ontem, em que o noticiário aí foi bastante repercutido, a ação do presidente atual da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, né, que foi indicado por Jair Bolsonaro, em que ele decide homenagear a princesa Isabel e, segundo ele, entre aspas, revelar a verdade sobre Zumbi, que teria sido confiscado pela esquerda, etc. Isso gerou uma forte reação em diversos grupos, lideranças do movimento negro, dos movimentos negros. E, enfim, hoje a gente está no 14 de maio, né, um dia que significa também o dia seguinte.
e uma certa impressão de que tudo mudou de um dia para o outro, segundo algumas dessas visões. A minha pergunta para vocês, para a gente começar essa conversa, é como situar essa polêmica de ontem no Brasil contemporâneo, né? Nas disputas do presente do Brasil contemporâneo. O que vocês acham que isso expressa? Fiquem à vontade, quem quiser começar, a gente não combinou, mas... Bom, tomando aqui a iniciativa, Vai lá. eu acho, em primeiro lugar, pensando na polêmica de ontem, sobretudo os cartazes, né, que envolviam, em primeiro lugar, uma versão da abolição com Nabucco e a Princesa Isabel, e segundo, outro cartaz que dizia zumbi escravizado pela consciência negra da esquerda, ou algo assim. Eu acho que, em primeiro lugar, uma das coisas que isso revela, quando a gente tenta lançar um olhar sociológico, é como, se distanciando um pouquinho, é como é muito difícil para qualquer governo, por mais tradicionalista ou conservador que seja, não se posicionar mediante essa narrativa, que ela acaba sendo a narrativa da integração dos negros à nação brasileira e à cidadania dos negros. Então, a primeira coisa que é muito interessante, que isso é um sintoma interessante, é que mudam as perspectivas políticas, você tem mudança de governo, você tem mudança de regime autoritário, fim da ditadura militar, início da democratização, isso mexe necessariamente com os significados do 13 de maio. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto seria o caráter anticientífico do governo que está aí. Porque eles propagandeiam uma imagem sobre o que é um processo histórico que, de fato, está na contramão de toda a produção científica sobre o tema. Então, a mesma coisa que a gente vê em relação às chamadas ciências exatas e às ciências mais duras, no caso do INPE, não está tendo desmatamentos na Amazônia, o peixe é inteligente, logo ele foge dos acidentes ambientais por conta própria, a gente também tem aqui em relação às ciências humanas e às ciências históricas. Ou seja, um profundo uma resposta anti-ciência, né? Anti-produção científica. E que está expresso também, que dessa maneira também sintetiza a relação do que tem sido esse governo com a universidade. Né? Então, acho que, obviamente, a questão racial é a que tá no centro, mas eu acho que alinhava todas essas dimensões. E fechando, um terceiro aspecto, que de fato é o mais surpreendente do ponto de vista simbólico, é o mais chocante, é conseguir fazer com que Zumbi de novo volte à posição de escravizado, coisa que ele não foi. Então, o que é muito agressivo para mim nesse cartaz não é nem somente a destituição de uma simbologia arduamente construída no processo de democratização, mas é como que você consegue fazer um agente histórico, um líder, um agente histórico, né? Uma pessoa que construiu quilombos, uma pessoa que construiu uma outra alternativa de sociedade, voltar simbolicamente, seja em que versão, seja escravo disso ou daquilo, ou dessa, a posição de escravizado. Ou seja, passa a impressão que a gente está diante de um cenário político de normalização, ao menos simbólica, dessa posição. Ou seja, é normal conceber pessoas como escravizadas e propagandear isso, mesmo que simbolicamente, mesmo que tentando mandar uma mensagem para grupos. Isso foi o que mais me impactou. Perfeito, Matheus. Mário? Eu acompanho o Matheus e acrescentaria alguns pontos também de natureza histórica e sociológica nessa discussão. A primeira coisa que me chama muita atenção nesse governo que está aí, com relação ao mundo negro, à dinâmica racial no Brasil, é a tentativa de sequestro de pauta. Né? No momento em que ele trata a Fundação Palmares com esse personagem que é o Sérgio Camargo, quer dizer, se a gente não tratar do indivíduo Sérgio Camargo, mas colocá-lo no lugar de um dirigente de uma fundação dentro de um governo, que tem uma fundação que lida com a questão racial historicamente, que é uma conquista do movimento negro, da luta histórica do movimento negro,
foi criado em 1986, se não me engano, ainda no governo Sarney, pré-constituinte, antes de 1988, que o seu primeiro presidente foi um ativista histórico do movimento negro, o escritor Adão Ventura, e teve ao longo das suas presidências pessoas ligadas aos movimentos negros nas suas facetas variadas na história política recente. E entre as suas atribuições, ela trata de questões relativas à memória, ao patrimônio e à luta central da luta pela terra das populações quilombolas, responsável pela titulação de terras, por certificar a titulação de terras das populações quilombolas. Tem uma tentativa conservadora de sequestro de uma pauta, né? Então, é colocado lá uma figura que é um sujeito negro, não necessariamente ligado a movimentos negros, mas um negro conservador, o que ele se autodenomina de um negro de direita, como um dirigente, portanto, de certa maneira, tentando blindar o governo, tentando mascarar o governo do seu caráter racista, né? E, em particular, do dirigente máximo do governo, com os seus históricos racistas, e, como o Matheus bem pontuou, nesse sequestro de pauta, nisso que eu estou chamando de sequestro de pauta, de reposicionar de maneira conservadora a luta política negra na história brasileira, no que diz respeito ao seu protagonismo e os debates em torno da liberdade, no período colonial imperial, e nos debates em torno das demandas dos direitos civis, sociais e políticos no período do pós-abolição, no período republicano, né? Então, de um lado, tem o congelamento dessa pauta na figura de um negro do governo de caráter conservador e que, de certa maneira, blinda qualquer tipo de discussão, ou tenta blindar qualquer tipo de discussão, de que esse governo é um governo que não trata dos negros ou não é racista, porque, olha, temos um negro aqui, tem um negro aqui, né, como dirigente, e, de outro lado, reposiciona uma série de mitos de instituições, no caso da Fundação Palmares, de mitos como o Zumbi dos Palmares, ou Quilombo dos Palmares, da insurreição, da luta pela liberdade, da demanda por direitos, no cenário do 13 de maio. E um terceiro ponto que também chama muita atenção, que também leva a uma discussão de caráter histórico, sociológico, cidadão, são os embates entre as datas, né? O 13 de maio ele deixou de ser comemorado de maneira cívica como uma data de feriado, se não nacional, mas uma data de feriado cívico, somente no âmbito do governo do Estado Novo, em 1937, por um decreto do Vargas, né? Antes disso, ele era uma data de disputa, em particular da população negra, dos intelectuais, dos ativistas e da população negra comum, em torno dos sentidos da liberdade, né? Seja por adesão, né? Então, como algo a ser festejado, etc., seja como uma crítica frontal à República, né? E aí o questionamento da República de não conseguir responder aos anseios de diferentes setores da população negra sobre os significados da liberdade, inclusive levando a um aspecto de discussão sobre a monarquia e o papel da monarquia na abolição, e também seja pela possibilidade de trazer à baila os ícones negros de luta e dos ideais de liberdade da população negra, né? Então, o 13 de maio ele passou, durante boa parte, desde o pós-abolição, digamos, desde o imediato pós-abolição, desde o dia 14 de maio, né, como uma data de disputa política bastante acirrada, né, e com um protagonismo bastante acirrado da população negra, né? Quando, nesse contexto que nós vivemos, o dirigente da Fundação Palmares, dentro de um governo conservador, declaradamente de direita, cujo representante máximo, durante a sua campanha, não esqueçamos, teve uma série de atos racistas, em particular com a população negra e quilombola, né? Lembre-se do episódio das 7 arrobas, né? Da declaração dele sobre a visita a um quilombo no interior de São Paulo, na região de Eldorado, e a visão que ele tinha dos quilombolas ali. Quando ele coloca um sujeito que retoma a questão do 13 de maio no aspecto conservador, em antagonismo ao 20 de novembro de Zumbi dos Palmares, ele tem um papel de tentar apagar também
todo o século XX e do protagonismo da população negra, de disputa sobre o 13 de maio e da construção histórica do que é o 20 de novembro de 1695, a data de assassinato de Zumbi dos Palmares, que é uma data de denúncia, que é uma data de construção de denúncia, de reivindicação de direitos, que organiza, nos últimos, pelo menos, quase 50 anos, a luta negra e um conjunto de pautas sobre a luta negra, né? E um quarto ponto, que eu acho que também tem a ver com esse governo, em termos de questão educacional e de debate sobre a memória, é que, muito provavelmente, nesse cenário, a gente não vai ter nada parecido com uma lei 10.639 ou 11.645, no que diga respeito à promoção da memória, da educação e das questões relativas à população negra brasileira, né? Pelo contrário, você vai ter um sequestro de pauta, congelamento da pauta e um trabalho absolutamente conservador da construção da memória e da cidadania negra hoje, né? Um congelamento do ativismo e das reivindicações. Perfeito. A gente, enfim, vocês fiquem à vontade para intervir sempre que necessário, se quiserem completar alguma questão que cada um está falando. A gente está num pouco de uma tentativa de criar dinâmica aqui, né, para o evento. Mas vocês me permitem, assim, só ainda nesse ponto, lembrar de algo, pegando algo que o Matheus falou a respeito essa consequência simbólica, né, de você recolocar a figura de Zumbi e, na verdade, do movimento, né, na condição de escravizado de uma pauta, o argumento que é, na verdade, mais ele é persistente e se expressou, por exemplo, na defesa que fez o então senador Demóstenes Torres, vocês devem se lembrar da audiência pública, né, quando o STF discute a questão das cotas nas universidades em geral e em concursos públicos, e dos argumentos, então, sempre colocados, e muitos por conta dessa historiografia paralela à universidade, representada talvez nos livros lá do Leandro Narlock e outros, de que, enfim, já chegaram escravizados aqui, né? O argumento do Demóstenes Torres era esse: já havia escravidão na África, então por que culparmos ou nos indignarmos com isso da forma como está sendo feito? E o segundo ponto que de alguma maneira o que vocês estão também lembrando, a forma pela qual um governo conservador, mas neoliberal, como esse, não esqueçamos, né, ele disputa, né, qual é o lugar da questão racial na pauta nacional, como que isso se integra a um sentimento de nação. E, na verdade, eles têm aí décadas e décadas de um conservadorismo que conseguiu fazer isso de alguma maneira, né? De certa forma, estabilizar os lugares. Sou amigo, como ele cansa de dizer, né? E até usa como referência políticos, e não só apenas o Sérgio Camargo da Fundação Palmares, mas também deputados ou senadores que possam expressar isso, mas dentro desse registro conservador. É forte essa tradição no Brasil e, na verdade, a gente ainda não conseguiu enfrentá-la, nem com as mudanças porque passou o país nos últimos 20 anos. Bom, é forte, é forte, mas eu acho que tem duas coisas importantes, né, no que você está falando, que conecta com o que o Mário havia dito antes, né? É muito interessante esse reposicionamento do lugar do zumbi como escravo, porque quando a gente pesquisa ali o pós-abolição, o estigma da escravidão é uma das marcas da identidade racial. Então, uma das formas pelas quais não se reconheceu, porque quando a abolição é realizada, a maioria da população da gente negra brasileira é livre, né? Então você tem libertos, alforriados, você tem uma população que ela é muito diferenciada, né? Então essa interpretação do negro como sendo todos o ex-escravo, de uma certa maneira homogeneizou racialmente essa população pelo estigma da escravidão. Quer dizer, então o estigma do cativeiro aí de uma certa maneira colado agora a imagem não só
da gente negra, aos estereótipos do homem negro pobre, da pessoa negra desvalida, mas do próprio ativismo. Então, eu acho que o que esses cartazes mimetizam também é aquela fala, é o que o Mário estava falando, eu quero acabar com o ativismo no Brasil. O Bolsonaro falou isso, claro, eu quero acabar com o ativismo no Brasil. Então, a feição negra desse processo, a feição negra, não no sentido de só consigo negro, mas assim, a feição em que isso mobiliza a questão racial está aí agenciada nos cartazes. Agora, o outro aspecto que você perguntou, quer dizer, como é que a gente tem isso tão forte? Como é que a gente tem essa sensação quase anacrônica, né, de um longo 14, desse longo 14 de maio, de um tempo que passa sem se transformar significativamente do ponto de vista das nossas expectativas de direitos. Do ponto de vista estrutural, a gente poderia pensar nas três coisas, né? Porque uma grande fala do Guerreiro Ramos é que o negro é povo no Brasil. Então, os impasses do povo, na verdade, eles traduzem muito do que é o impasse da população negra brasileira, né? E reforma agrária, problema estrutural com a reforma agrária, que a gente vê batendo na questão dos quilombos toda hora, de você não ter efetivamente uma política de ensino que se generalizou, que tenha se generalizado no pós-abolição, ou seja, uma política de educação que tenha sido imediatamente universal. E hoje você não ter uma política de expansão de ensino superior que também se adeque às proporções do nosso país. E, somado a isso, o peso que os aparelhos repressivos têm sobre essa população, ou seja, uma população que em um século é mais socializada pela ação da polícia do que pela ação do professor, quer dizer, eu acho que esses seriam, digamos assim, as grandes marcas estruturais, a grande janela estrutural para a gente pensar onde é que estariam esses entraves. Agora, a desigualdade propriamente na zona política, ela é muito relevante. Ou seja, a dificuldade de se fazer vereadores, de se fazer governadores, de você ter deputados federais, que é um dos temas mais interessantes estudados hoje, é a desigualdade no campo político propriamente dito. Quer dizer, a gente teve muita coisa ruim nesses últimos tempos, mas uma coisa interessante foi a leve, muito pouca, mas a leve ampliação de uma representação negra no Congresso Federal e o tamanho do barulho que isso também faz. Então, as desigualdades desses lugares muito duros, da direção política, do capital da terra, da disseminação da educação e do ponto de vista dos aparelhos repressivos mesmo, da ação da polícia, do que é esse pacote, o que é essa tentativa sempre de pacote de crime, aonde o negro é imediatamente pensado como um criminoso. Eu acho que esses são os grandes, né, os marcadores duros, né, desse processo. Bom, eu acho que tem algumas coisas que eu queria complementar e acompanhar também de novo, Matheus. Não dá para deixar de lado, assim como você mencionou, Sávio, esse caráter neoliberal conservador, e se trata de um governo absolutamente regressivo no sentido das mudanças sociais que vinham em curso há algum tempo no Brasil, né? Não que a gente tenha tido enormes avanços, a gente teve avanços, eles podem não ter sido radicais como muitos de nós gostaríamos que eles fossem, mas comparado à história brasileira, eles são bastante interessantes. E comparado à história, não a história negra, mas a história do trato do Estado, a história do trato da população brasileira com relação ao grupo negro, são bastante interessantes. Então, é um governo regressivo no que diz respeito ao tratamento da questão racial. Ele acompanha uma série de regressões, por exemplo, a extinção da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, que já havia sido extinta no governo Temer, né? Salvo engano, no governo Temer, ela, de novo, ela não é recriada. Ele é um governo regressivo no que diz respeito à Fundação Cultural Palmares, porque a Fundação Palmares esteve historicamente ligada ao Ministério da Cultura, que não existe mais, é rebaixado por uma Secretaria de Estado, uma Secretaria Especial dentro do Ministério do Turismo, que, como a gente tem visto nos últimos tempos, isso não significa praticamente nada.
né? A Fundação Palmares, portanto, ela fica como um objeto de decoração na sala de visita do governo. E um objeto de decoração na sala de visita de um governo regressivo, que quer dizer que não é racista, né? Dentro de um país que, historicamente, tem muita dificuldade de assumir o preconceito racial como algo que é constituinte da sua formação no período pós-abolição, né? O Brasil é um país curioso, onde há racismo sem racistas, né? As pessoas, se você perguntar na rua, ninguém é racista, né? Ninguém pratica discriminação, ninguém pratica preconceito. Como diria Florestan Fernandes, o brasileiro tem preconceito de ter preconceito, né? E um dos preconceitos que o brasileiro tem preconceito de possuir é o preconceito racial. Porém, ele o pratica, né? Ele tem uma prática estrutural, ele tem uma prática cotidiana, ele tem uma prática interpessoal, tem uma prática de Estado, né? Um dado evidente dessa prática de Estado racista são dados que a gente colhe, infelizmente, ainda hoje, dados oficiais, dados publicados pelo governo, pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas, o IPEA, ou pelo Mapa da Violência, que é o genocídio da população negra, né? Quer dizer, jovens negros, homens, na casa dos seus 15 aos 24 anos, são aqueles mais suscetíveis de assassinato e de morte violenta. Mulheres negras são aquelas mais suscetíveis, dentre as mulheres que já são vítimas de feminicídio, de serem alvo de feminicídio, portanto assassinadas, né? E isso a gente está falando num cenário que a gente tem mais de 50% da população constituída de pessoas autodeclaradas pretas e pardas, segundo o último censo. São todos dados oficiais, né? Então, nesse cenário, o que significa um governo conservador, regressivo, que não pratica a discussão sobre o antirracismo, né? Ele pratica um racismo de caráter estrutural, ele mantém o racismo cotidiano, como bem falou Matheus, a socialização da população negra com relação ao Estado não passa, mais das vezes, pelos bancos escolares. Isso é uma conquista, inclusive uma demanda dos movimentos negros, né? A história da educação da população negra é uma história interessantíssima, né? Seja no período pré-abolição ou especialmente no pós-abolição, né? É uma conquista da população negra que haja uma reversão da maneira como a sua história é contada, que vai desembocar praticamente na Lei 10.639, mas isso é uma reivindicação secular, né? É uma reivindicação que atravessa o século XX, que atravessa o pós-abolição, que já está no pré-abolição, né? Pré-1888, que vai ser necessária uma lei para que você não tenha mais uma história sobre África, que seja uma história apenas da escravidão. Vai ser necessária uma lei para que você não tenha uma história sobre os descendentes, sobre os afrodescendentes, que não seja apenas uma história do eito, do trabalho, da chibata, dos castigos, da violência, né? E uma lei que só vai chegar em 2003, vejam bem. E aí, o problema é que você tem hoje um governo regressivo conservador que não é antirracista, portanto, ele não vai combater nenhuma forma do racismo estrutural que organiza a sociedade brasileira. Ele não vai combater a memória racista, ele não vai combater a agressão aos direitos civis, aos direitos sociais da população negra. Ele não vai discutir a luta pela terra e titulação de terras devolutas, portanto, terras do Estado da população quilombola. Ele não vai debater genocídio da população negra, ele não vai debater feminicídio negro, ele não vai debater a violência policial que atinge a população negra, ele não vai debater gênero, classe, raça nesse país. Pelo contrário, ele vai deixar na sala de visita, né, uma fundação que foi uma conquista histórica, com um objeto de decoração que é o seu dirigente, que cumpre um papel conservador, né, de reverter símbolos históricos da população negra, autorizado pelo fato de ser negro, né? E, inclusive, vai reposicionar não apenas a figura de Zumbi, mas vai trazer à baila novamente Isabel, a Redentora, um epíteto com o qual a princesa Isabel passou para a história inicialmente, a Redentora, a redenção. Quer dizer, a discussão sobre racismo vai por água abaixo, falando ainda do período da abolição, do pós-abolição, a discussão sobre os motivos que levaram o fim da escravidão no Brasil
vai por água abaixo. A gente não está falando de nenhuma benesse moral, de nenhum tipo de dor na consciência. A questão aqui é raça e classe. Né? É raça e classe. A escravidão, hoje já se sabe há bastante tempo, aliás, que a escravidão era algo que dava prejuízo, né? No mundo capitalista. Ponto. Essas pessoas precisariam se de alguma forma ressocializadas para se tornarem consumidoras e produtoras, né? Então não tem nada de redenção, não tem nada de olha, vejam o que nós fizemos, etc. Mas isso é questionado desde o princípio pela população negra. E aí, de repente, reaparece a figura de Isabel a Redentora. Né? E aí, de repente, aparece a figura de Zumbi com um mito construído pela esquerda. Não dá para esquecer, e eu acho que isso diz respeito a todas as nossas áreas de estudo, que esse é um governo regressivo que está em guerra cultural. Uma das suas pautas de plano de governo, eu não vou ser literal, mas, enfim, o plano de governo dele era curto, enxuto, é guerra cultural. Guerra contra o marxismo cultural, seja lá o que isso signifique. Eu não sei, se vocês souberem, mas eu não faço a menor ideia do que é marxismo cultural. Eu não sei, mas uma hora vai chegar na gente. Mas vai chegar. Só que guerra cultural significa, então, abrir o leque de disparos para tudo aquilo que é a criação simbólica da sociedade brasileira e, no que diga respeito, a criação simbólica sobre as mudanças sociais no Brasil de maneira mais recente. Ou seja, política para as mulheres, isso daí é ideologia de gênero. Questão racial, são os negros de esquerda, os negros de mimimi. Não é? Luta de classes, não podemos dividir o Brasil. Né? Luta pela terra, propriedade privada, função social da propriedade, coisa de comunista, coisa de marxista, né? Coisa de gente que quer tornar a bandeira brasileira vermelha e não verde, amarelo, azul e branco. Né? Então, esse é um governo que está em guerra cultural. O uso ontem de Zumbi dos Palmares como um ícone da esquerda, uma construção da esquerda, o uso da Princesa Isabel como uma figura redentora, a reposição que ele fez com a Fundação Cultural Palmares, esse objeto de decoração que é o dirigente da Fundação Palmares, o lugar que o Ministério da Cultura ocupou, enfim, todos esses cenários são partes, na minha leitura, desse programa de governo regressivo que está em franca guerra cultural às mudanças sociais no Brasil. Ou seja, a gente está, na minha leitura, enfrentando um cenário de resistência sociopática à mudança. É um palavrão sociológico, mas é disso que se trata. Resistência sociopática à mudança. Fazendo uma homenagem ao Florestan. Fazendo uma homenagem Coloca o termo no meio para fazer a reedição do seminário Resistência às Mudanças. Exatamente, é uma homenagem direta a Florestan Fernandes, cujo centenário se comemora esse ano. Diga, Matheus. Tem um elemento disso que o Mário está falando que é muito interessante, porque é uma guerra cultural, mas ao mesmo tempo uma guerra cultural muito inconsequente, porque ela não tem algo propriamente para colocar no lugar, né? Então, uma coisa que eu vejo nessa banalidade dos cartazes de ontem, né? Porque é isso. Senta eu e o Mário. Você acha que não funciona mais colocar a Princesa Isabel? Não é que não funciona. Funciona só com outras finalidades. Por exemplo, hoje o Brasil está enterrando 14 mil pessoas. Né? Então, eles criam uma panaceia simbólica de um modo sistemático. Isso nas eleições eram as fake news. Isso depois, esse monte de declaração desagradável. Eu não tenho nem coragem de falar, mas assim, todas essas coisas que se fala para jornal, todas essas coisas que o presidente é capaz de falar para o jornalista na frente do Palácio do Planalto, e isso que eles são capazes de propagandear por cartazes, né? Eu não quero dizer que está tendo um uso de símbolos e por trás está acontecendo uma coisa que é real, mas existe também uma ideia que não é só de construir uma narrativa contrária que foi construída, mas é que uma ideia de banalizar os símbolos, né? De você banalizar, né? Por isso é que não é só dizer que Zumbi não é relevante, é dizer que ele é escravo também. Ele é escravo de alguma maneira. Ou seja, você banaliza. Às vezes eu fico em dúvida se chega a constituir uma narrativa, porque é o que o Mário estava falando.
quando o ícone do zumbi foi construído, ele foi construído em relação a uma narrativa pedagógica sobre a formação nacional. Você aprendia na escola, tinha a imagem da princesa dando a liberdade, a pena de ouro. Você tinha um enorme investimento narrativo, certo? Para alimentar o quê? O protagonismo do Estado. Então, retira da narrativa da conquista da cidadania a agência das pessoas, os movimentos abolicionistas, as lutas, e você gera o quê? O protagonismo do Estado. Isso é um investimento muito forte. Eu não consigo ver no seu Sérgio Camargo uma pessoa que investe em alguma coisa. Eu vejo uma coisa. Vamos mexer aqui? Vamos bagunçar aqui e vamos soltar na televisão, porque eles vão passar 4 dias também debatendo isso, e a gente vai enterrar nesses dias 15 mil pessoas. Que, na verdade, é um alívio para esse governo, por mais que gere escândalo, por mais que gere crítica, por mais que gere tudo isso, por mais que gere a nossa revolta aqui hoje, falando sobre nossa angústia, né? Falando sobre a negação do racismo, sobre a negação da história do que foi a conquista da cidadania do ponto de vista dos negros, essa banalização ela também não pode ser tirada dessa conjuntura. Quer dizer, eu acho que os cartazes também fazem parte da grande subnotificação que esse governo. Não só a subnotificação imediata, mas a subnotificação geral, que desde fake news a cartazes desse tipo. Agora, tem um elemento também, a conversa aqui está muito legal, porque eu tenho que escrever um texto sobre isso. A gente estava conversando sobre isso antes, quer dizer, esse é o momento em que a gente é recrutado para escrever e para debater sobre isso de uma maneira quase ritual na sociedade brasileira, em maio e em novembro. Se apaga também com isso toda a tradição cultural e política dos negros do século XX, que era o que o Mário estava querendo colocar, falou, e eu quero aqui lembrar de uma outra maneira. Quer dizer, essas tensões entre o 13 de maio e o 20 de novembro, né, saindo um pouco do debate dessas figuras que estão aí, eu acho, não sei se o Mário vai concordar, ou você sabe, mas também que eu acho que é um debate interessante a ser feito, elas espelham também as transformações das próprias lutas negras no seguinte sentido. Eu acho que a descoberta do racismo, certo? Ali nos anos 70, certo? Colocou a igualdade como um valor de orientação nas lutas negras que não tinha o mesmo patamar antes. Se você está lutando por uma segunda abolição, por uma nova abolição, a liberdade é que está aí colocada. Se você está lutando contra o preconceito de cor, né? Você está lutando contra um conjunto de atitudes e valores das pessoas. É muito diferente você falar assim, eu estou lutando contra uma coisa que é racismo. Não é só algumas pessoas estão se comportando. Eu estou lutando contra uma coisa que eu concebo que é um sistema que distribui oportunidades desiguais entre negros e brancos. Eu acho que, então, a tensão entre o 20 de novembro e o 3 de maio, do ponto de vista dos negros nesse sentido, é a tensão entre liberdade, a tensão moderna entre liberdade e igualdade no pensamento político, né? Nós temos direito de viver essa tensão, né? no que ela tem de histórica, no que ela teve de produção de simbologia e no que ela tem de produção de criticidade. Porque uma das coisas que mais é difícil para quem analisa aquele período, para quem olha aquele período, são as narrativas também contemporâneas, a abolição como farsa, a abolição como mentira. Você vê todo aquele povo lutando por uma carta de euforia, para ter a abolição, ou seja, mas é muito interessante como que muitas vezes é colocado como devemos comemorar o 3 de maio, não devemos comemorar o 3 de maio, não, o dia correto é o dia 20 de novembro. Na verdade, se passa pelo que foi as formas negras de construir o sentido de liberdade, o sentido de igualdade. E que toda a sociedade brasileira pare em maio e em novembro, e mesmo eles parem para fazer isso, significa que o modo como essa população imaginou o Brasil transformou definitivamente os sentidos de cidadania, democracia e nação compartilhado por todos os brasileiros, aí, negros, brancos, por toda a sociedade de uma maneira abrangente. Perfeito, Matheus. Acho que é uma imagem muito boa, até porque dá conta de
entender como que certas frações e camadas de classes dominantes no Brasil vão incorporar essa questão como algo a ser enfrentado de fato, e vão ser movidas por isso. A gente também tem que sempre lembrar essas diferentes disputas que se dão em classes, enfim, no caso das dominantes, que não são homogêneas, né? E que de alguma forma o que o governo Bolsonaro representa resultado das tensões entre essas frações também, né? Isso. Não, e só complementando com uma coisa que eu acho que o Mário vai. Mário saiu aqui, voltou. Que o Mário vai, e dessas frações que estão e nos meios populares, porque uma das coisas mais interessantes que as políticas de memória trouxeram é essa de você ver as congadas, e as congadas também estão lá carregando uma ideia de 13 de maio, uma ideia de abolição. Você tem todo o mundo negro popular, interiorano, que está em Goiás, que está em Minas Gerais, que tem que tem uma narrativa diferente. Quer dizer, tanto diferente em relação a isso que foi colocado esses dias, tanto diferente o que a gente coloca aqui, mas balizado pela história intelectual dos negros do século XX. Tem as outras narrativas também, populares, mas que ficaram nos terreiros, com as narrativas de preto velho, porque tem um lugar para dizer o que é. Tem os lugares institucionalizados para dizer o que o preto velho conta. O preto velho conta como acabou a escravidão. Tem uma narrativa lá. Essa narrativa não é a mesma do Abdias. Essa narrativa não é a mesma da Lélia Gonzalez. Mas ela é uma outra narrativa. Ela também é uma narrativa interessante. Não vamos dizer que não é uma coisa de endossar, não é nada disso. Da gente reconhecer de que o que esse processo está matando é a possibilidade da gente reconhecer essa pluralidade do modo como a população negra imaginou seus direitos nesse século. Elaborou sua própria existência, sua própria luta. Elaborou sua própria existência, sua própria cidadania nesse século de muitas formas, que está lá desde as congadas até hoje em Goiás. Né? Quem sou eu para falar contra? Com o seu estandarte do 13 de maio, né? desde a gente, mas aqui 20 de novembro, até todas essas pessoas que a gente que a gente critica, que são banais, etc. É interessante, só para fazer uma... Claro. Só dar uma surfada nisso e acontecer alguma coisa que eu caí... Essa foi a ideia. Essa foi, temporariamente. Tá começando a chover aqui, Mário. Vai ver que é isso. Barão Geraldo começou a chover, o negócio fica feio. A questão é a seguinte, eu concordo totalmente com o Matheus na condição de algo que é inerente, eu acho, a esse governo, não só em relação à questão racial, ao mundo negro, etc., mas eu acho que praticamente a todas as pautas que envolvem esse governo, que é uma espécie de morde-a-sopra, de uma política de uma bomba de fumaça, né? Então, de repente, ontem, uma data que é super... ela tem esse potencial explosivo do ponto de vista conservador e progressista também, né? Isso é algo que eu gostaria de mencionar. Ela se tornou uma data que a gente está hoje discutindo aqui com um cenário em meio à pandemia, em meio ao coronavírus. Quer dizer, esse é um governo que não assume responsabilidades claras com praticamente nada, né? Eu acho que a gente deve estar vivendo num país que deve ser um dos poucos no mundo, um dos únicos no mundo, que tem uma crise dentro da crise do coronavírus. Pandemia, a gente é o único país que a gente demitiu um ministro da Saúde, né? A gente tem uma crise política instaurada hoje com relação à organização do governo, né? Praticamente um meio do coronavírus, e a gente tem o coronavírus. E agora, hoje, a gente está discutindo o 14 de maio com um cenário de quase 14 mil pessoas mortas, né? Com isso, o que é curioso, de fato, o 13 de maio, ele, historicamente, teve um potencial explosivo e com protagonismo da população negra. E é um potencial explosivo que se atualiza hoje para 2020, qual seja, quando começou a crise do coronavírus, quando ela chega no Brasil e ela ganha proporção no Brasil, de maneira que se torne bastante expressivo o tamanho da encalacrada que a gente estava, vocês vão se recordar
e quem estiver assistindo também, que é uma demanda de diferentes coletivos negros que vão se organizar em torno da Coalizão Negra por Direitos, salvo engano, que vai pedir o quê? Nós queremos saber quantas são as pessoas negras que estão morrendo por coronavírus. Isso não significa, vamos chamar isso aqui de discriminação positiva. Por que é uma discriminação positiva? Porque, considerando que num país que tem uma série de passivos com relação ao exercício da cidadania, dentre eles o acesso ao saneamento básico, dentre eles o fato de que 1/3 da população... Mário, cortou. Direito Aí tá voltando. Por lavar a mão com água e sabão, né? Nós temos uma questão que é a seguinte: vejam bem, quem é que mora nessas condições precárias? Quais são os fatores sociais? A gente pode chamar a sardinha para a nossa brasa. Quais são os fatores sociais da doença? Quais são os fatores sociológicos da doença? E considerando esses fatores sociológicos, os passivos da... Tá cortando, viu, Mário? Então, depende de você racializar. Oi? Tá cortando um pouco agora sua fala, no último aí minuto, 1 minuto e meio, deu uma cortada. Não sei se... Bom, tenta de novo. Onde que parou? Parou então, quando você estava falando das pessoas que não tinham condições de lavar as mãos, aí começou todo o bug. Tá. O que eu quero dizer é que houve uma demanda importantíssima nessas últimas semanas, nesses últimos meses, com relação à racialização da doença do coronavírus no nosso país, e que é uma demanda importantíssima no que diz respeito aos fatores sociológicos da pandemia. Né? Há uma série de passivos da sociedade brasileira, uma série de passivos da cidadania, e que, infelizmente, atingem com grande intensidade a população negra. Né? Dentro do cenário que 1/3 da população não tem acesso a saneamento básico, a população negra está lá, infelizmente, majoritariamente. Né? Dentro de um cenário em que a gente tem uma série de passivos com relação à organização urbana, né? E os direitos urbanos, a população negra está lá, infelizmente. E esse é um governo que se recusou e tem se recusado a tratar da racialização da doença, embora desde 2017 é uma cartilha, pelo menos, do Ministério da Saúde, que tem a discussão sobre a saúde da população negra como algo no seu centro, e antes disso, inclusive. Então, vejam bem, o 13 de maio ele tem um potencial explosivo no que diz respeito à sua reivindicação por direitos, historicamente. Né? E ele se torna uma questão do século XX para a população negra com disputa e sendo erigido paulatinamente o 20 de novembro, de uma maneira que me fez lembrar um poema do Oliveira Silveira, o poeta Oliveira Silveira, lá do Rio Grande do Sul, que foi o sujeito que, com o grupo Palmares, em 1971, lançou a ideia do 20 de novembro de 1695. Eu posso estar equivocado de lembrar de cabeça, não vai dar tempo de olhar aqui, mas é algo assim: 13 de maio, liberdade sem asas, fome sem pão. Né? É uma disputa que começa, vejam bem, começam na literatura. Né? Em termos de questionamento em relação ao 13 de maio, acionando, não apenas em 1971, acionando décadas de questionamento de intelectuais, de ativistas, da população negra com relação aos sentidos da liberdade e, dentro dos sentidos da liberdade, os sentidos da república. Né? A república teria sido boa para os negros ou não? Né? Os direitos civis, sociais e políticos, liberdade, igualdade, fraternidade, é para valer aqui ou não? E, no limite, os sentidos da modernidade. Quando a gente está falando sobre liberdade, igualdade, fraternidade, né? Trabalho, raça, classe, né? Direitos civis, sociais e políticos, a gente está falando sobre modernidade. E aí isso me leva a conectar com algo que o Matheus mencionava na fala dele, sobre a modernidade negra, sobre os sentidos das reivindicações da população negra. A modernidade no Brasil, vista pelo ângulo negro, ela se conecta com todo um panorama internacional de questionamento das modernidades, porque ela não satisfaz o mundo negro.
Começa pela questão da liberdade. Desde o princípio, a liberdade é questionada como um princípio que vale ou não vale para os negros, desde os escravizados, desde a revolta do Haiti, né, passando por todos os cenários onde tem colonialismo ou escravidão. Né? Direitos civis, sociais e políticos, a gente tem para valer ou não tem? Isso atualizado para o Brasil chega numa disputa, só para concluir, chega numa disputa sobre o 13 de maio como algo que a gente precisa pensar. Peraí, mas não foi só a Princesa Isabel que estava nesse rolê. Cadê José do Patrocínio? Cadê os Rebouças? Cadê os jornalistas negros, os intelectuais negros, os escritores negros? Cadê a população negra? Né? De repente você tem a figura da redenção. Né? Cadê os quilombos? Cadê todas as revoltas dentro do período colonial, dentro do período imperial, que tem a população negra? Por que, de repente, Isabel, a Redentora? Né? Quer dizer, aí está tá o sentido, o tamanho da regressão que a gente está, o tamanho da regressão que foram aquelas imagens. Né? E eu fico imaginando também o tamanho da regressão disso em termos de questão simbólica e de memória para uma criança negra, sabe? Porque, pelo menos nos anos 80, né, era muito comum, ainda no começo, nos primórdios da Fundação Palmares, era muito comum ter pelo menos duas narrativas que podem ter sido atualizadas ontem. A liberdade, ela foi dada a vocês por essa mulher, a Princesa Isabel, e vocês não souberam o que fazer com ela. Isso era muito comum. Né? E aí, olha, esse cara aí do lado é uma invenção da esquerda. A liberdade, de verdade, ela foi dada por essa mulher, benemérita, né? Fada sensata, como brincou ontem um youtuber no Instagram, né? Por essa fada sensata, e vocês não souberam o que fazer com ela. Segunda coisa que era muito comum nos anos 80, e que é criticada ao longo de todo o século XX, mas que se atualiza. Olha, de repente, a lei do 13 de maio, a lei 3.000, alguma coisa do final do Império, ela foi escrita com carvão, ela foi escrita a lápis, ela pode ser apagada a qualquer momento. Muito comum. Né? O 13 de maio é um lugar de disputas e conflitos absolutamente infernal em todos os aspectos simbólicos que ele possui. E quando ele é atualizado... Ei. Num cenário como a gente vive, como bomba de fumaça, ele serve para apagar protagonismos, ele serve para apagar conflito, né? Para uma série de coisas nesse sentido. Mário, cortou o finalzinho da sua frase, mas eu acho que o programa que ele retroagiu, não sei se na gravação vai ficar, mas foi a última frase. Não, eu acho que a ideia é essa. O 13 de maio, ele historicamente serviu, ele é um cenário de conflitos. E dentro desses conflitos, a população negra sempre disputou no sentido do seu protagonismo, de maneiras várias. Aí você tem Abdias, tem Lélia, tem José Correia Leite, tem o mundo dos terreiros, das populações do candomblé, da Umbanda, dos intelectuais, dos escritores. Liberdade sem asas e fome sem pão. Para lembrar mais ou menos o poema do Oliveira Silveira, que propõe o 20 de novembro de 71, que vai ser uma conquista. E ele propõe não porque ele foi iluminado no Rio Grande do Sul, mas porque é isso que estava na base da sociedade, da disputa da sociedade. Liberdade sem asas, fome sem pão. Aquela hora, eu não queria cortar, intervir, até peço desculpa, mas que era bem o momento que você estava falando dessas disputas sobre a modernidade e que, bom, claro, a gente pode depois pegar um outro momento para discutir isso, mas que não deixam de criar a modernidade que chegou até hoje e de disputar os seus termos, né? É uma disputa interna, a meu ver, ao projeto da modernidade, mas saber quem exatamente está sendo deixado de fora. E é muito interessante, vocês estão dizendo, que guardadas as devidas proporções, nessa forma de pensar a sociedade brasileira, os pactos pelo alto, a maneira de normalizar as tensões e fazer com que aquilo apareça sempre como algo que é resolvido por cima, se a gente fizesse uma transposição para a questão talvez classista, uma das mais importantes do século XX, que foi a consolidação das leis trabalhistas, né, que deu a entrada a uma cidadania
o conjunto da população trabalhadora, a grande fabricação desse movimento foi como se fosse de cima para baixo, né? De um governo, no caso Wagner, que concede algo, né? Que entrega algo, ele próprio, no estilo que eu acho importante ainda, totalmente controverso, dá 40 programas de populismo, ele vai tentar fazer esse mecanismo ignorando um conjunto enorme das lutas operárias urbanas, mesmo rurais, embora as rurais com muita efetividade só lá mais para frente, que reivindicavam isso, né? Ou seja, não foi nenhuma concessão, foi arrancar uma conquista. Só estou fazendo uma contraposição de como isso marca a sociedade brasileira e faz com que esses confrontos eles tenham uma saída conservadora, né? E autoritária em muitos casos. Você me permite um comentário bem rápido? A gente já abandonou nosso modelo do roteiro, dos 40 minutos. Né? Não, um comentário bem rápido para passar a bola para o Matheus, para manter a nossa dinâmica aqui. A sociedade brasileira ela tem uma dificuldade enorme de lidar com o conflito. Né? Então, nenhum direito nesse país ele é conquistado, ele é concedido. Né? Então, é a Princesa Isabel que concede, é o Vargas que concede, sabe? À direita ou à esquerda, os direitos são concedidos, eles não são conquistados. Né? Ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com conflitos. Não por acaso, um dos diagnósticos mais interessantes sobre a sociedade brasileira é justamente feito do ângulo do pensamento conservador. Gilberto Freire, que está fazendo 120 anos aí de aniversário também esse ano. Né? Qual é o grande diagnóstico dele? A sociedade brasileira ela é feita do equilíbrio dos antagonismos. O principal antagonismo, aliás, começa justamente na questão racial. O principal antagonismo da sociedade brasileira se estabelece entre Casagrande e Senzala. Mas o equilíbrio de antagonismos é uma marca da sociedade brasileira. Né? Com equilibrando antagonismos, você retira toda a dimensão do conflito. Você cria uma série de nuvens de fumaça sobre o conflito. Você transforma direitos, luta social, em concessão. Né? E quando extrapola isso, é questão de polícia. A luta por propriedade privada vira concessão. Direitos da modernidade com que respeito à população trabalhadora, greve, né? Salário mínimo, etc., é concessão. Não é produto de greve, de morte, etc. A gente nem falou do 1º de maio aqui. nem vou falar do 1º de maio. Né? Direito ao voto, voto das mulheres é concessão, que só vai aparecer na Constituição de 34. Voto dos analfabetos é concessão, só vai aparecer em 88. Não é uma luta histórica do século XX. Né? Essa semana passada a gente estava discutindo o direito das populações LGBTs, de homens e mulheres gays, homens gays, doarem sangue. E até pouco tempo atrás a gente discutia se eles tinham direito de existência. Então, é tudo concessão, é tudo apagado em termos dos seus conflitos, porque a gente precisa equilibrar esses antagonismos. E quando vem a denúncia, né? A denúncia é, bom, vocês esquerda em geral, que querem introduzir a luta de classes, vocês que querem introduzir o racismo, porque tá tudo funcionando bem. Enquanto todo mundo fica quieto, ninguém reclama, tudo funciona bem, né? Mateus. Isso são ideologias alienígenas, né? Isso, exato. Não, eu estava aqui pensando, porque de fato a gente fica tão chocado com o que a gente está vendo, né? Mas ainda voltando no ponto dos cartazes, que não sai da minha cabeça, porque eu sempre estou tentando... o que aquela forma ali está traduzindo? Às vezes, para mim, parece... sabe aquilo que a gente começou a ver nos anos 2000, nos programas de humor hiper atrapalhados, uma banalização politicamente correto. Isso para mim tem mais a cara dessas formas do que a cara da construção de uma outra coisa na qual a gente vai poder se reconhecer, como sujeito. Mas um ponto que o Mário tinha falado antes, de fato a nossa dinâmica agora, num ponto que o Mário tinha falado antes, que é a questão do Covid, né? O Mário situou bem as consequências diferenciadas que isso tem para populações negras e pobres. E também uma outra coisa que eu sempre fico pensando, né, nós que somos estudiosos de uma sociologia do racismo, o que significa
o fortalecimento das ideias de pureza e limpeza como fronteira dos grupos sociais. Então, uma das coisas que mais arrepia, né, pessoas que estudam processos como a gente estuda, né, é como que então, né, a limpeza, né, a pureza, né, numa cidade pandêmica, né, numa cidade, nos grandes centros urbanos pandêmicos, por exemplo, aonde quem está protegido está em casa, mas tem que sair na rua, ou seja, o que isso implica no sentido do que do enrijecimento da hierarquia social brasileira e de uma nova legitimidade para práticas corriqueiras de humilhação. Que uma coisa muito comum no Brasil, né, que acho que bom, eu tive essa experiência, agora não estou nem falando como cientista social, né, com a toga, mas falando como alguém que viaja, é muito importante como na etiqueta dos grupos sociais brasileiros a humilhação funciona como uma estratégia de exibição do status. Né? Você humilha o cara que guarda o carro, você humilha os grupos, ou seja, a humilhação ele é um componente muito forte, né? Por causa da quarentena, a gente tá, bom, eu tenho que fazer essa confissão, né? Vendo novelas antigas, e eu fico muito impressionado com o número de palavrões que se usa para se referir às mulheres. As mulheres de diversas... É incrível. Não só as vilãs. É incrível. Então, como que a humilhação, né, diferente, estava conversando com outro amigo, diferente dos filmes do Haneke, né, onde estava conversando com um amigo sobre isso, onde o silêncio está no colo do dominante, onde o dominante está caladinho e movendo tudo. Como que a humilhação ela é um componente muito, muito importante. O que isso acontece, né, quando você tem uma sociedade em que pobres e ricos também são mais claramente, num discurso limpos e sujos, né? Isso já era uma coisa importante no Brasil. Olha os meninos de pés descalços, o discurso sobre o moleque, a gramática pela qual as categorias nativas brasileiras para se referir à dinâmica das classes sociais, isso sempre está lá. Né? Isso sempre está lá. E agora eu fico pensando, porque a gente está na pandemia, mas tem à vista, para mim, o temeroso novo normal. E como é que o puro e o impuro, puxando aí os jogos de pureza e perigo, né, que a gente aprendeu nas nossas leituras lá com a Mary Douglas, vão jogar ou podem jogar ou não um papel decisivo do ponto de vista da regulação e do delineamento das fronteiras entre os grupos sociais. Né? Ser negro pode significar ser mais sujo do que antes. Ser pobre está mais impuro do que antes. Mas agora, com um argumento científico de por que essas pessoas realmente têm que ser mantidas à distância. Porque, de fato, você tem que ter controles do ponto de vista da aproximação dos grupos sociais. Eu acho que essa é uma questão maior até do que o nosso... mas que atravessa... eu estou aqui assumindo a provocação do Sá. Como é que combina com classe, como é que combina com tudo? Mas que atravessa todo esse escopo e que eu acho que a gente deveria, inclusive aqui numa prosa parar, pensar um pouco isso. Quer dizer, delinear critérios, quais são os critérios de distinção social, tá? Que essa nova situação da pandemia, ela reforça que a gente tinha, quais são os que elas batem, ou seja, o que isso enrijece. Eu acho que isso diz muito do que a gente vai poder extrair aí dos debates sobre biopoder, para pensar raça e para pensar classe no Brasil contemporâneo, na pandemia e, sobretudo, também no pós-pandemia. Excelente, Matheus. A gente tem... Pode... só para a gente, então, pensar um fechamento, uma conclusão, que eu acho que já deve estar dando aqui quase 1 hora, 60 minutos, não sei se passou um pouquinho.
Matheus tem um compromisso também que vai ter que entrar em outra atividade. Eu vou só dar uma nota assim depois, mas fica à vontade. Mário, você queria comentar esse ponto? Quero sim. Vou tentar ser rápido para a gente poder caminhar para o encerramento e acho que também falar das nossas pesquisas, né, sobre que estava mais ou menos no roteiro. Eu vou ser, infelizmente, bastante pessimista no cenário, considerando o mundo da internet e tal. Eu não acho que a gente vai sair melhor disso, enquanto sociedade. Não acho que nós sairemos melhores enquanto sociedade. Não nesse contexto que a gente vive de regressão em todos os aspectos do que seria uma cidadania minimamente respeitável, né? Quando o sujeito que está no executivo, né, que, enfim, é o presidente eleito, diz algo como: olha, não se trata, ninguém vai pegar, 70% da população vai pegar, mas não é nada, porque veja, o brasileiro ele pula poça ele pula esgoto, né? Ele está no esgoto, não pega nada. Exatamente. De quem que ele está falando? Quando o sujeito não lamenta, ele não expressa nenhum sentimento quando a primeira vítima morre, nem quando 14 mil vítimas morrem, quando ele fala e daí, coisas do tipo, a gente não vai sair melhor disso. Mas voltando num aspecto que o Matheus dizia sobre pureza e perigo, e sobre o perigo estar no polo das populações pobres, das populações negras, que eu acho que é importante pensar mesmo sobre isso, né? É curioso que tem uma série de estigmas e de estereótipos vinculados ao mundo negro e ao mundo pobre relacionados à questão de impureza, né? De sujeira. Quando quem afirma isso absolutamente desconhece o que é ser pobre e o que é ser negro nesse país. Porque há uma questão da moralidade, né? Há uma questão do orgulho das pessoas pobres e negras nesse país que é impressionante. A começar pelo seguinte: boa parte da história das mulheres negras no nosso país, da classe trabalhadora, são de empregadas domésticas. Meu amigo, não existe ninguém mais limpo nesse país do que uma empregada doméstica. Começa por aí. Segunda coisa, o fato de você ser pobre não significa ser sujo. E o fato de ser negro e pobre não significa absolutamente ser sujo. Pelo contrário, significa ter uma ética de asseio do seu corpo, em termos de asseio pessoal, enorme. Porque justamente você não quer ser apontado na rua como o preto sujo, a mulher preta suja, né? Basta, se a gente quiser pegar um exemplo literário de novo, Carolina Maria de Jesus, Corte de Despejo. Contem quantas vezes no livro ela fala: acordei às 5 horas da manhã para ir buscar água. Por que ela acordou às 5 horas da manhã para buscar água numa bica? Para lavar a ela e aos seus filhos, porque ela não queria receber o epíteto de lavar a preta suja favelada. E ela se desesperava em toda a sua narrativa quando a roupa estava suja, né? Então, começa por aí. Segunda coisa que eu acho que... O desespero dos nossos pais com isso é incrível. Desculpa, Mário. Incrível. Mas é uma coisa de infância. O desespero das famílias negras com isso. Minha família até hoje. Não se anda com a roupa amassada, não se anda com a roupa furada. Até hoje eles têm essa... Não, minha família até hoje, porque a gente é de ciências sociais, eles acham que a gente... Até hoje eles têm essa obsessão. O problema é que as classes dominantes, a classe média brasileira, a elite brasileira e alguns setores das classes dominantes, elas emulam o mundo pobre. Então é muito comum, faculdades de ciências humanas, o sujeito andar rasgado, sujo, desbeiçado, achando que ele é pobre. Não, ele é o pior, ele é o horror do pobre. Porque tudo que o pobre não quer, e tudo que o pobre negro não quer, historicamente, é ser apontado como desmazelado, desbeiçado, sujo, roto, né? Com cabelo despenteado, e etc, etc, etc. Não é? Começa por aí. A outra coisa que eu acho que é muito curiosa com relação ao tratamento das nossas classes médias e classes altas no Brasil com relação ao mundo pobre e ao mundo negro, e o seu desconhecimento,
e que tem a ver com migração e perigo, tem a ver com duas coisas. O ministro da Economia, que a gente não tocou no nome dele e não tocou na sua figura em nenhum momento aqui, né? Ele comemorou meses atrás a alta do dólar, que, se eu não estiver enganado, está chegando perto dos R$6. Ele comemorou, porque a partir dessa alta do dólar impediria que empregadas domésticas viajassem continuamente para a Disneylândia. É claro que a gente teve muita empregada doméstica que viajou continuamente para a Disneylândia, como todos nós sabemos, né? Agora, veja, tirando o aspecto da Disneylândia ou do dólar, o que se comemorou também ali foi o impedimento de pessoas pobres de viajar de maneira digna. De repente, você poder sair de São Paulo e ir para a Bahia e não ficar mais 4, 5 dias dentro de um ônibus. Você poder pegar um avião. E avião não é lugar de pobre, não é lugar de negro. Você tem o direito de se deslocar no tempo e no espaço, portanto, na modernidade, a modernidade é constituída de tempo e espaço, né? Você poder se deslocar no tempo e espaço como qualquer cidadão portador de dinheiro. Esse é um sinal de humilhação, né? Vocês estão me ouvindo? Cortou um pouquinho só agora, mas agora estamos. A outra coisa que é importante mencionar como sinal de humilhação é que pega o mundo negro, pega o mundo pobre, pega o mundo periférico. E o desconhecimento desse governo com relação ao mundo negro, pobre e periférico. Esse governo também foi aquele que, logo que assumiu, do ponto de vista da economia, queria destruir os bancos públicos. Eu pergunto, se tivesse destruído o Banco do Brasil, e em particular a Caixa Econômica Federal hoje, como é que ele ia fazer para distribuir os direitos sociais com relação aos R$600 que estão sendo concedidos, que estão sendo dados à população, e que não é dado, é um direito da população? E a duras penas, né? Então... E a duras penas. E pior, para o sujeito conseguir R$600, ele tem que passar a noite na fila, em condições humilhantes, né? Não consegue o seu benefício, o aplicativo trava, tem a discussão sobre o CPF, não se aciona uma rede de proteção social que está no Ministério da Cidadania, porque o ministro da Cidadania desconhece pobre, não gosta de pobre, né? E esse governo não gosta de pobre. Então, você humilha sistematicamente essas pessoas diariamente. Humilha sistematicamente a população negra diariamente, humilha a população periférica diariamente, a classe trabalhadora diariamente, o mundo das empregadas domésticas diariamente, né? E uma última coisa que eu queria mencionar, e que no começo da pandemia pareceu algo como anedota, mas que para mim é um dado sociológico muito interessante que vai na direção da pobreza e perigo, né? Não sei se vocês se recordam também que logo que teve a coisa do coronavírus, teve toda uma discussão sobre, nossa, as pessoas estão comprando papel higiênico nos supermercados à torta direito. Olha que absurdo. Olha, o primeiro bem que o cara... Sabe por que é o primeiro bem que o cara compra? E é o pobre, que em grande medida também, que está com... Coisa de novo. Mário... Está feito um pobre. Lá, Mário, cortou. Na hora que você fez a pergunta, você sabe por que é que... O que a pessoa cortou? Exatamente essa hora. Por que, Mário? O asseio corporal. Ou seja... não tá ajudando a plataforma aqui. Oi, Mário, vamos tentar retomar agora. Quebrou um pouco o sinal. Vamos lá. Tá. Mas, basicamente, eu acho que tem a ver com o asseio corporal, a dinâmica da vergonha, sabe? A dinâmica do asseio com o seu corpo. Na verdade, é uma dinâmica de socialização aprendida historicamente sobre os significados de como o pobre é tratado, como o negro é tratado, como o periférico é tratado nesse país, né? E nós tratamos muito mal. E eu acho que, dadas as falas dos nossos dirigentes, de uma parcela das classes superiores, das classes médias brasileiras, nós não vamos sair melhor disso, né? É muito triste dizer isso. Eu espero estar equivocado, mas eu acho que a gente não vai sair melhor disso, não, né? E para caminhar para o encerramento da minha parte, eu acho que isso me motiva, entre outras coisas, aos meus objetos de pesquisa, fundamentalmente. Eu tenho estudado nos últimos anos a questão da memória,
e do protagonismo negro no âmbito da memória, na memória brasileira, a circulação das ideias no mundo negro que diz respeito a essas experiências de modernidade negra, que é uma disputa e de articulação de sentidos, de articulação de projetos políticos internacionalmente, transnacionalmente, né? E o associativismo negro, né? Que eu acho que conecta um pouco com o momento que a gente está vivendo, né? Matheus mencionava em algum momento da sua fala anterior a luta que o Estado brasileiro tem na questão de, olha, os direitos são concedidos, né? E vocês não devem se juntar. A história negra brasileira é uma história também de associativismo e de luta por direitos, né? E uma dessas associações hoje, por exemplo, é essa coisa bacana que é a Coalizão Negra por Direitos, que articula uma série de movimentos negros num guarda-chuva, porque o mundo negro não é monolítico, né? Já que também as pessoas desconhecem, todos os negros não são iguais, eles só são iguais na hora de sofrer racismo, que é independente da classe, você pode ser... Aí. Enfim, independente da classe, o mundo negro não é monolítico, né? E independente disso, o sujeito negro ele sofre racismo, mas então uma coisa muito bacana de ver hoje é essas articulações de movimentos negros, de organizações negras, por exemplo, no âmbito da coalizão, que está demandando dados, que está demandando direitos, que está demandando políticas históricas e atualizadas para a população negra. Isso é um dado de associativismo numa sociedade em que o mundo negro é tratado como insolidário, incapaz, como sujeito político coletivo. É isso. Obrigado, Mário. Eu vou pedir então aqui para vocês. Bom, primeiro, muitíssimo. O Matheus precisa falar. Sim, vai falar. Eu queria só dar muitíssimo obrigado por terem aceitado e a gente experimentou esse formato. Vamos tentar trabalhar com ele. Espero que a gente volte várias vezes para conversar sobre este e outros temas. Ô, Matheus, mas já para passar para o fechamento seu, se quiser indicar aí uma leitura importante, além do livro que você está lançando, eu vou indicar uma aqui ao fim, até para fazer justiça à apresentação do Mário, que eu esqueci de falar de um livro do Mário lançado ano passado, então eu vou deixar para... Diga aí, legal. Não, eu quero indicar um livro, eu gosto muito do livro Abolição, do Seymour Drescher, né, que é um livro que ajuda a gente ver um pouco isso que o Mário estava falando. Quer dizer, como é que isso é uma grande trama mundial, ou seja, como é que, né, todas as tradições populares, né, como é que a construção da liberdade, da igualdade e da fraternidade no mundo envolve a tradição dos operários europeus, a tradição dos descendentes de escravizados nas Américas, né, a tradição das mulheres politizando um espaço fora do político, que é o espaço do privado. Então, eu acho que esse livro, A Abolição, embora ele não trate de tudo isso, ele dá, digamos assim, essa grande dimensão. Fazendo esse exercício que o Mário fez agora, de ver como é que essa situação provoca você na sua agenda de pesquisa, né? Uma das coisas que mais me chamava a atenção, antes preciso dizer que eu estudei nesse livro Massacre de Libertos, um protesto contra a proclamação da República, que era justamente isso que o Mário tinha falado antes, ou seja, como é que a República não significou para uma parcela da população negra de uma maneira automática a realização da cidadania. E muito desse protesto envolvia uma ideia de medo da escravidão, que o fim da monarquia ele poderia fazer voltar a escravidão. E quando eu fui estudar o que era o medo da escravidão, qual não foi minha surpresa a ver que muitas das coisas que eles tinham medo tinham muita parecência com essas medidas regressivas do Ministério do Trabalho. Você pode trabalhar não sei tantas horas, que você vai trabalhar... Ou seja, foi muito interessante ver como que os libertos que analisavam no século XIX, teriam medo do Brasil dos anos que a gente vive hoje, do tipo de flexibilização que a gente vive hoje. Porque a luta é essa, a luta é para separar um horário de lazer de um horário de trabalho, a luta é para não trabalhar em todas as condições, e tudo isso para ele semantizava o que era a escravidão. Então, isso foi uma coisa, fazendo esse exercício que o Mário fez, que me provocou muito. E agora, pensando nessa coisa que eu tinha dito antes, o paraíso do racismo científico, o grande paraíso do racismo científico, era poder ter um argumento objetivo
e abalizado para regular a subordinação das pessoas com base em classe, com base em raça. Eu acho que um dos perigos, tanto da situação que a gente vive na pandemia agora, quanto da situação que a gente virá depois, é que a situação ideal para que esse perigo se concretize de uma maneira forte na vida das pessoas, ou seja, de que a gente tenha razões objetivas de verdade agora para viver a segregação social, para viver a discriminação racial. Afinal de contas, não temos que estar próximo uns dos outros. Os médicos estão dizendo para a gente que tem que ser assim. Eu acho que a gente entra, paradoxalmente, numa sociedade onde o paraíso do racismo científico pode se regular enquanto política de uma outra maneira, claro. Então é com essa provocação e com essa inquietação que eu gostaria de encerrar a minha participação. Muito obrigado, Ave Mário. Obrigado, Matheus. Mário, faz fechando. Eu agradeço. Uma indicação? Rapaz, eu quero deixar uma indicação já antiga, mas eu acho que continua extremamente provocadora para pensar esse cenário de lutas de insubordinação, de circulação das ideias do mundo negro, né? Eu acho que vale a pena ler o Atlântico Negro, do Paul Gilroy, né? Já que a gente falou sobre modernidade, direitos e uma articulação do mundo negro e que em alguns momentos comenta-se sobre o Brasil, mas o Atlântico Negro acho que é uma baita leitura para pensar nesse cenário de solidariedade internacional, de articulações de projetos políticos e de disputa do mundo negro. Eu também só tenho a agradecer a conversa com vocês. Foi ótimo. Eu tô me esforçando aqui para chegar no livro que eu queria, achei. Bacana, é isso. Mário, cortou o fim, desculpa. Poxa, que pena que tá cortando. Eu acho que ele não falou não, sabe? Não cortou. Não? Eu parei no agradecimento. Vocês ouviram? Isso, eu ouvi. Perdão, eu devo ter mexido aqui. Gente, é a primeira vez e eu fui fazer um movimento para pegar o livro, que eu ia indicar. E aí acabei causando todo esse... Não, eu deixo agora corrigir. O Mário lançou o ano passado um livro de contos, Gosto de Amora, que eu já li no momento do lançamento, mas indico a todos um sociólogo fazendo literatura e um sociólogo produzindo sociologia pelo formato literário. Enfim, algo que foi muito importante para mim, Mário. Agradeço pela leitura, com tanto que você compartilhou aqui. Obrigado. Que legal. Desculpa, Mário, ter atrapalhado ali no fim. Matheus, eu vou ter que ir realmente, viu, gente? Foi ótimo, foi ótimo. Não, foi ótimo. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Nossa, eu vou até pensar nisso por uma coisa pequena, essa coisa do paraíso do racismo científico. Isso aí eu achei, essa coisa que esse debate Isso aí é uma coisa que vale, você tem que estar claro, se você botar assim numa página, assim, soltar em qualquer blog, para dizer, né, cara? Temos que conversar sobre isso. O cientista está sendo colocado no lugar de decisão do político, em que as questões políticas estão sendo camufladas compreensivelmente para dar orientação sobre o que fazer, mas as decisões últimas a respeito do que viver, como viver, vai ter que ser um debate público. Não é assim. Isso. Vai ter que ser um debate. Esse é o momento de fazer a sociologia pública em intensidade. Isso. Sim. E voltar a Mary Douglas. Tipo assim, Tchau, gente. Obrigado, viu? Boa noite. Até obrigado, mais, Mário. Obrigado, um abração, Matheus. gente. Um abraço, Mário. Um abraço, Sábio. Saudade. Muito. Voltamos.